Bom, pessoal, vamos dar sequência então para a próxima palestra, que vai ser da Juliana Charroux, que é Developer Advocate no Twitter, professora do MBA de Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis na FIAP, possui mestrado em Inteligência Artificial pela USP e atua há mais de 17 anos na área de TI e em desenvolvimento de sistemas. E o título da palestra é Usando o Twitter na Internet das Coisas. Juliana. Obrigada. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Um evento super bacana, adorei o conteúdo. É muito bom fazer parte dessa festa. Bom, para falar Twitter e Internet das Coisas, né? Para falar desse assunto, Internet das Coisas é um daqueles assuntos na área de tecnologia que tem algumas definições. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco para vocês da minha visão do que é IoT. Depois eu vou falar por que o Twitter é importante e onde ele se encaixa nesse contexto, onde tem esse casamento Twitter e IoT. E eu vou mostrar para vocês diversos cases, o que as pessoas têm construído com as APIs do Twitter para conectar coisas com os dados do Twitter de uma forma assim, muito criativa e interessante. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Juliana, eu sou Developer Advocate no Twitter. Se alguém está se perguntando que raios faz um Advocate, eu sou aquela pessoa que ajuda as empresas, desenvolvedores, startups a usar as soluções do Twitter, fazer implementações e fazer as aplicações rodarem com sucesso na plataforma. Está aqui meu contato, eu respondo mais rápido pelo Twitter, por razões óbvias. Afirma, né, gente? Então, essa é aquela famosa palestra que não tem problema, vocês podem twittar enquanto eu estiver falando. Inclusive, eu tenho uns brindezinhos aqui, e aí eu vou depois sortear alguma coisa para quem postar com a hashtag lá, WebBR 2016. Bom, vamos lá, um pouco de, primeiro, Internet das Coisas. Eu estava conversando com um engenheiro no Twitter, uma vez, e a gente batendo papo, o cara é especialista em Internet das Coisas, ele foi um dos primeiros, ajudou a criar um dos primeiros protocolos. E a gente conversando, ele falou assim, bom, as aplicações cada vez mais, elas funcionam por troca de mensagens, né? Elas emitem sinais, conversam umas com as outras. E aí ele me falou essa definição, ele me falou essa frase, que eu achei muito interessante. Na internet das coisas, ela é feita por sinais. Então, as aplicações trocando mensagens. Né? E a gente continuou batendo papo. E ele falou, bom, a internet, obviamente, a gente discutiu, é feita por pessoas. As pessoas, elas postam muito conteúdo, elas consomem muito conteúdo. Mas cada vez mais, a internet era feita por objetos, serviços, sensores, postando conteúdo, postando sinais, mensagens, enfim, formando a internet das coisas. Alguns objetos usando o mesmo protocolo da web, o HTTP, e outros não. Mas uma coisa, assim, se vocês pararem para pensar, uma coisa que muitos desses objetos têm em comum é que geralmente eles fazem um broadcast de mensagens. Então, se eu sou um sensor, estou numa estrada e eu estou medindo a qualidade do ar, eu geralmente publico esse meu estado eu publico esse estado, ok, aqui está a qualidade do ar, e geralmente é um broadcast. Eu não espero que tenha lá uma conversa, né? Alguém falando, nossa, interessante a qualidade do ar. Não. Geralmente são emissões de sinais, né? Então, muito bem, a gente chegou lá, tem por esse lado a internet das coisas, como uma rede feita por sinais e broadcast de mensagens. E, por outro lado, tem o Twitter, que é uma rede de informação real-time de conversas e sinais. Por que eu falo que o Twitter é real-time? Ele é tempo real. Porque o Twitter tem essa característica, está no DNA da rede, de ser uma coisa que está acontecendo agora. Então, assim, se está acontecendo no mundo, acontece no Twitter. É aquele negócio daquele momento. Está acontecendo aqui, a gente twitta. Se está aqui no evento, a gente está falando do evento agora. Se passou um tempo, não faz tanto sentido, você até nem twita mais. Passou umas 2 horas, você não vai ficar tweetando na minha palestra, por exemplo. Então, o Twitter tem essa pegada de ser uma rede real-time. Lá a gente fala muito, dentro do Twitter, por exemplo, que ele é o pulso do planeta. Por que a gente fala isso? Porque, claro, né, quando acontece... se alguma coisa acontecer, pode ser sempre um louco tweetando a respeito de qualquer coisa. E aí, por exemplo, tem um grande evento, tipo as Olimpíadas. Você vê que aquele pulso, né, as pessoas estão tweetando, os tweets por segundo, vai milhares... Você consegue medir qual que é a saúde do planeta, se também, da mesma forma, se tiver alguma coisa que é ruim, um desastre. As pessoas também estão tweetando, estão comentando.
Então, você consegue entender lá qual que é como que está o sentimento das pessoas, qual que é tudo que está acontecendo pelo pulso do planeta. Então, como que, por um lado, a gente tem a internet das coisas, essa rede de sinais e broadcast de mensagens, e por outro, Twitter, uma rede real-time, como que elas se casam, né? O que faz com que elas tenham alguma coisa em comum? E, assim, eu acho que para vocês entenderem como esse casamento deu tão certo, nada mais legal do que ver o que as pessoas têm construído. Então, eu trouxe diversos exemplos aqui, alguns divertidos, alguns super sérios, do que as pessoas conseguiram, com criatividade, criar internet das coisas no Twitter. As pessoas criaram coisas de simples às coisas super complexas. Simples do tipo a planta que tuita. Pois é, em 2008, o Twitter começou em 2006. 2 anos depois, esse maluco aqui, um botânico, ele conseguiu fazer com que a planta dele tuitasse toda vez que precisava de água. Então, essa daqui é o perfil da planta do Twitter. E como que ele conseguiu atingir esse resultado? Bom, ele basicamente criou um kit, que é um Arduino, e aí tem lá um microcontrolador, tem uma conexão à internet, e tem uma sonda que vai no solo, e essa sonda ela consegue medir a porcentagem, a umidade do solo, a porcentagem, e aí, através dessa porcentagem, dessa umidade, esse cabo Ethernet ele faz um consumo, ele usa a API de REST do Twitter para postar para o dono, por exemplo, se precisa, qual que é a umidade, se ele precisa mais de água ou não. E aí a plantinha até bem educada, assim, quando você rega, ela te fala, obrigada por me colocar um pouquinho de água, ela é bem divertido, mas assim, um kit super simples, um Arduino, acessando a API de REST do Twitter, ele conseguiu atingir esse resultado. Bom, um outro case que eu acho super legal é o buraco de rua twitteiro. Olha só, na cidade do Panamá, essa empresa criou um device que tem um sensor de pressão e um sensor de movimento. E aí eles espalharam milhares por um monte de buraco de rua e nas avenidas da cidade. E toda vez que um carro passa, esse device tem um transmissor de rádio, ele envia um sinal para um hub, e esse hub usa a API de REST do Twitter para postar para as autoridades locais, do tipo, amigo, a gente estragou mais um carro. Então, desse case fez tanto sucesso no Panamá, que tinha durante um programa de TV, um show, eles mostravam os tweets dos buracos pelas ruas, e ficavam comentando, as pessoas interagiam, e magicamente, depois de um tempo, os buracos começaram a desaparecer da cidade. Veja só, ele tweetava para as autoridades locais. Ficou bem famoso, esse perfil ainda existe no Twitter, vocês podem dar uma olhada, é o Hueco Twitteiro. Bom, são coisas simples e divertidas, mas pessoas criaram também coisas super complexas. Como, por exemplo, no Reino Unido, tem os ferries que tweetam toda vez que eles estão chegando ou saindo dos portos. Então, esse case aqui, em 2009, tinha um engenheiro, morava lá no Reino Unido, e tem a ilha principal e várias ilhas em volta. E esse cara, todo dia, ele ia para o trabalho, ele catava um ferry. E veja só, em 2009 ele usava um negócio muito bizarro para saber qual era o estado dos ferries, se eles estavam funcionando normalmente ou não. Ele usava um negócio chamado telefone. Ele ligava e ouvia uma mensagem eletrônica e falava assim, os ferries estão ok. E um dia esse cara foi o primeiro, o Andy Stanford Clark, ele foi um dos caras primeiros de IoT. Um dia ele foi ver o ferry, e aí o ferry, ele ligou e falaram que estava tudo ok, não estava funcionando, e ele parou o carro dele no porto, como um bom nerd, ele ficou #chateado, que ele tinha ligado e estava tudo ok, mas os ferries não estavam funcionando. E aí ele começou a codar, fez um script em Perl, fez a localização de todos os ferries, e ele descobriu que eles emitiam um sinal onde eles estavam, e aí ele fez um algoritmo que conseguia mais ou menos calcular quando eles iam chegar e sair dos portos. Fez uma conexão com a API do Twitter e postava todos os status dos ferries no Twitter. E muito bem, depois de um tempo ele descobriu que a empresa começou a usar o sistema dele, que ele tinha criado, em produção, realmente rodando. E esse foi um dos primeiros sistemas de notificação pelo Twitter dos ferries rodando pelo Reino Unido. Esse mesmo cara, ele fez a casa dele em alguns pontos twittar. Então, se alguém acendia a luz, ele colocava a luz do banheiro está acesa no Twitter. E aí, se alguém abrir o portão está aberto. Até que a esposa dele ficou meio puta, não queria que ninguém soubesse quando ele saísse de casa, que ele tweetava também, não tem ninguém em casa. Mas depois, uma família, os coaches, eles evoluíram essa ideia
E eles fizeram a casa inteira twittar. Mas a casa inteira, ela twita, ela meio que tem um diálogo com as pessoas no Twitter. É uma casa meio divertida. Ela twita tudo, desde a temperatura, como a luz, o portão, até o cara tem um sótão e tem umas armadilhas para rato. E quando a armadilha é acionada, ele também twita. Pois é. E veja só, ele manda o moleque dele lá pro sótão, né? Vai lá trocar armadilha, porque, né, pegamos mais um rato. Mas essa casa dos coaches, ela também tá, o perfil tá House of Coaches ativo no Twitter. E ele colocou a casa dele inteira, colocou o dispositivo, espalhou em tudo. A casa conversa com todo mundo no Twitter, é muito engraçado. Tem esses casos que são divertidos, engraçados, mas tem casos também que salvaram vidas pelo Twitter. Isso aqui, há muito tempo já, existem bots no Twitter. Então, esses bots aqui, por exemplo, são sensores que eles avisam as pessoas em caso de terremoto. Então, o primeiro bot ali, se você for ver, ele foi feito na Nova Zelândia e tem outros bots em São Francisco. Então, assim, se vocês forem ver, a planta twita desde 2008, tem planta tweetando aqui muito antes de muita gente, né? Então, isso não é novidade no Twitter. Faz muito tempo já que as pessoas colocam objetos e coisas para twittar. E não foi só na Nova Zelândia e em São Francisco que o Twitter já salvou vidas também. Vocês já viram planta que twita, buraco que twita, casa e que está um tubarão twittar. Pois é, na Austrália, eles taguearam mais de 338 tubarões com um sensor acústico. E toda vez que ele se aproxima da costa, ele avisa lá, amigo surfista, estou chegando. Aí o pessoal... Então, falar também, além de salvar vidas, teve muita gente que usa esses perfis para poder visualizar, para poder avistar os tubarões, né? O case real é do Surf Life Saving na Austrália. Tem esses sistemas, tem esse outro sistema que também é de ambientes inteligentes, é um sistema um pouco mais complexo, que também, esse daqui é um case em Londres, e vejam só, em Londres também existe alagamento e enchente, não é só em São Paulo que sofre desse mal, viu? A diferença é que lá eles têm 2.000 sensores espalhados pelos rios e tem sistemas como esse, por exemplo. Aqui você pode selecionar qualquer sensor, então você quer saber lá se próximo da sua casa vai ter um alagamento. Você seleciona um dos sensores, ele te mostra, o sensor vai lá, te mostra qual que é o nível de água do rio, se tem alagamento, se tem risco. E você pode seguir a conta do Twitter daquele sensor e você pode ser notificado em tempo real se teve ou não um alagamento próximo daquela região que você precisa. Muito bem. Então, o Twitter ele é um excelente canal de output de informações para a internet das coisas. Mas não só de output, também de input de informações. Então, existem muitos exemplos de objetos que trazem informação do Twitter para o mundo físico. Esse aqui é um de uma empresa na Europa, chama Kixel, esse objeto meio amarelado, é para fãs de futebol. O que ele faz? Você coloca o seu time favorito, ele analisa todos os tweets que estão falando lá do seu time, e aí ele faz uma análise de sentimentos, se os tweets são positivos, ele troca de cor, o device lá que parece uma bola de futebol fica de uma cor, se os tweets têm sentimento negativo, outra cor. E, bom, não quero saber qual que é a cor do meu time agora, não está muito legal, então deixa quieto. Esse outro case ocorreu durante o referendo que decidiria se as pessoas iam votar, se o Reino Unido sairia ou não da União Europeia. Essa foto é real, ela foi tirada lá na London Eye, aquela roda gigante que tem em Londres. E aí, o que o pessoal fez? Fez com que a London Eye se transformasse num enorme gráfico de pizza, que mostrava quantas pessoas estavam postando a hashtag Leave, eram as pessoas a favor do Reino Unido sair da União Europeia, e quantas pessoas postavam a hashtag Remain, que eram pessoas a favor que o Reino Unido ficasse na União Europeia. Então, se vocês olharem esse gráfico, foi algumas semanas antes da votação, e quem analisava os dados no Twitter já tinha uma ideia que realmente o resultado seria que o Reino Unido ia sair da União Europeia. E a London Eye ficou assim durante um dia inteiro. Esses aqui são alguns cases de pessoas usando Arduinos. O som está meio ruim. Pessoas usando Arduinos, trazendo tweets e menções do Twitter. Há uns 2 anos atrás, a gente fez um drone no Twitter também, oficial, que ele ia em eventos, por exemplo, e aí ele ficava lá circulando. Tinha um evento, esse daqui foi Cannes.
fazia o quê? Uns vines, uns vídeos diretos, o drone já ia e postava automaticamente no Twitter esses vídeos. Bom, mas não só de cases gringos vive o Twitter. Tem esse case que eu gosto muito, porque ele foi feito por um desenvolvedor brasileiro, o Luiz Cipriani, que ele chamou durante a Copa de 2014, ele fez esse dispositivo que ele chamou de Chilling Go. Ou seja, durante a Copa, lá tinham muitos jogos que ocorriam ao mesmo tempo, e ele queria ser notificado toda vez que tivesse um gol, independente do jogo. O que ele fez? Ele pegou um Raspberry Pi, e ele colocou o Raspberry Pi para acionar um sininho. Toda vez que tivesse o gol, o sininho tocava. Como que ele conseguia a entrada desses dados? Ele analisou no Twitter todos os tweets que tinham a palavra gol, gol com 2 O, com 3, golaço. E, por exemplo, esse é um gráfico de tweets por segundo que teve durante o jogo Brasil e Croácia. Então, se você for ver, tem 2 picos. Quem não lembra dos gols está ali. E teve 2 picos de gols. Ele fez o quê? No Raspberry Pi, usando a API de streaming do Twitter, ele identificava esses picos. E aí, quando os picos, ele ligou com um motor, com uma torrinha de Lego, que girava um sininho, aí ele funcionava dessa forma aqui, ó. Toda vez que tinha um gol, o sininho girava. Agora vocês me digam o que vocês acham que aconteceu com esse sininho no jogo Brasil e Alemanha. Explodiu, voou Lego na cara de todo mundo, foi horrível. Realmente quebrou, não funcionou. Foi triste, gente. Lingou, morreu naquele dia. Esse mesmo desenvolvedor, ele criou a Twitch Jukebox, que é o quê? Também com Raspberry Pi, isso daqui é super simples, vocês conseguem fazer em uma tarde. É um Raspberry Pi que você twitta uma música, e aí ele toca a música para você. Como funciona? Esse daqui é o perfil do Twitter que ele criou, que chamava Toca Pra Mim. E aí você colocava Toca Pra Mim, o nome da música e o nome do autor. O que ele fazia? Ele catava mais ou menos como está mostrando nesse desenho para vocês. O Raspberry Pi tem a API de streaming rodando. Ele ficava escutando todos os tweets para o perfil Toca Pra Mim. E aí chegava lá no tweet, ele catava o texto, tinha um serverzinho de música rodando. O Mopidice super leve, é bom para rodar no Raspberry Pi. Conectava, aí ele catava o texto, mandava para a API ou do Spotify, do YouTube, SoundCloud, e ele tocava a música. Então, para quem quiser na próxima festa criar o Twitch Jukebox, está aqui a ideia. O código está aberto, a gente disponibilizou no GitHub. Bom, resumindo, o Twitter ele é um excelente canal de I/O para internet das coisas. Então, vocês viram inúmeros exemplos. Planta tweetando, buraco casa, etc. E também como input. Pessoas pegando, sei lá, frequência de tweets, né, palavras que todo mundo hashtag que live, pessoas fazendo a hashtag remain para fazer aqueles gráficos da União, para fazer do referendo da União Europeia. Então, se vocês tiverem que sair com alguma coisa dessa palestra, lembrem que o Twitter é esse excelente canal de I/O. Muito bem, se vocês quiserem construir seu próprio projeto, o que vocês podem fazer? Aqui diversas vezes eu mencionei as APIs do Twitter. Então, as APIs elas têm 2 principais que vocês podem usar. Elas são divididas basicamente numa API que te mostra o que está acontecendo agora, real time, por exemplo, você quer escutar uma hashtag, você quer pegar todos os tweets que estão vindo agora mencionando WebBR 2016. E tem uma outra API, que é a nossa API de REST, que te permite tomar ações, como, por exemplo, tweetar, seguir uma pessoa ou fazer com que você acesse tweets, por exemplo, de uma semana atrás. A API de streaming, que é a que permite para você saber o que está acontecendo agora. Então, como que ela funciona? Você conecta com a API do Twitter, você fica com uma conexão aberta e você vai recebendo, aí você pode colocar filtros, você quer, por exemplo, saber tudo que tem uma hashtag, ou tudo que menciona uma pessoa, ou tudo que tem uma palavra-chave, você vai recebendo esses tweets. Você recebe esse bando de coisa, tipo um JSON gigante, com todas as informações que vocês precisam. A outra API, que é a API de REST, ela permite executar ações e acessar o que aconteceu. Então, assim, você quer saber o tweet, você quer pegar, por exemplo, todos os tweets de uma semana. Tem gente que pega todos os tweets e faz uma análise de dados. Teve uma universidade americana que catava todos os tweets de pessoas reclamando, estou com febre, estou com dor, estou me sentindo assim, assado. E aí eles conseguiam te dizer, dependendo dos tweets que quem estava ao redor de você, qual que era a probabilidade de você ficar doente, né, na semana seguinte.
E aí eles tinham uma porcentagem de acerto de 88%. Diriam se você ia ficar doente ou não, só analisando dados do Twitter. Eles usavam as APIs públicas para pegar os dados dos últimos 7 dias, por exemplo. As APIs de REST do Twitter, ela tem mais de 100 endpoints, então você pode fazer basicamente o que você quiser, procurar por tweets, postar status, etc. Aqui, o dev.twitter.com, esse é o link onde vocês conseguem a documentação dessa API. Se você é um mobile developer, não só das APIs, a gente tem um kit especial, a gente tem uma solução, especial, especificamente para mobile developers, chama Fabric. O Fabric ele vem com todas as SDKs integradas. Eu coloquei um exemplo de um aplicativo brasileiro, o Palco MP3. O Palco MP3 é o único aplicativo brasileiro que está nos top 10 do Google Play, aplicativo desenvolvido no Brasil. Eles usam o Twitter para pegar quais são as músicas mais compartilhadas, por exemplo. Mas se você quiser desenvolver alguma coisa com beacons, está lá seu beacon, quer passar o seu device perto e aí quer fazer com que ele tweete, o Fabric é uma excelente opção. Além das APIs do Twitter, do Fabric, tem muitas ferramentas de terceiro que se conectam com o Twitter de uma maneira muito simples e fácil. Uma que eu gosto muito é o Node-RED. Ele é super leve, ele é uma ferramenta visual, ele é feito em Node.js, então, e ele super leve, você consegue rodar, por exemplo, no Raspberry Pi. Ele é uma ferramenta visual para conectar objetos, serviços e APIs. Então, por exemplo, você quer criar o tweet Jukebox, você tem essa Raspberry Pi. Você pode rodar o Node-RED, fazer uma conexão, pega a API do Twitter, arrasta uma caixinha, ele tem essa cara aqui mais ou menos. Então, você vai lá, arrasta uma caixinha do Twitter, da API do Twitter, arrasta outra caixinha do Mopdai Server, arrasta uma outra caixinha da API do Spotify, você consegue fazer uma conexão e ele fica rodando para você sem você precisar, por exemplo, programar todas aquelas APIs. Mas, mais legal do que ver isso daqui, eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês de como funciona o Node-RED. Eu vou conectar com a API do Twitter. E aí, a gente poderia fazer o Jukebox, mas eu vou fazer um negócio um pouco mais simples. E imaginem o seguinte, o que eu rodar aqui, ele roda no Raspberry Pi, para efeitos de demonstração, eu vou rodar no meu próprio Mac. Então, eu estou rodando um servidor Node aqui, eu vou abrir o browser. Depois que você roda o servidor, esse é o Node-RED. E aí eu vou fazer um teste com vocês, vocês vão ter que me ajudar. Vamos lá. Eu poderia pegar, por exemplo, todos os tweets de vocês agora, catar a palavra e tentar tocar uma música. Para efeitos de simplificação, para a gente fazer isso em 5 minutos, eu vou catar os tweets de vocês que estiverem falando WebBR 2016 e vou ler. E ele vai tocar em alto, vai falar o que está nesse tweet. Então, em vez de tocar uma música, a gente vai tocar o texto do tweet. Tá? Como que a gente pode fazer isso? O Node-RED tem essa ferramenta que você tem um fluxo. E aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar com a API do Twitter. Então, eu vou catar a API do Twitter. Imagine que isso aqui é um Raspberry Pi, gente. A API do Twitter, obviamente, ela precisa de chaves, de credenciais. Então, eu vou colocar a minha conta. Então, eu vou acionar aqui. Aqui eu já coloquei algumas credenciais minhas. Então, tem minha conta do Twitter. Aqui eu vou procurar por todos os tweets públicos que tem uma hashtag WebBR2016. E como a gente vai ler os tweets de vocês em voz alta, tentem se comportar por 5 minutos. Beleza? E agora a gente vai ler esses tweets. Como que a gente lê esse tweet? Tem um outro nó aqui que toca um som. Na verdade, ele transforma texto em áudio. Eu vou ligar os dois. Vamos ver, escolher uma voz aqui brasileira, né, que não seja aquela voz da mulher do Google, que a gente já está enjoado. Então, vamos pegar uma outra voz aqui e vou ligar esses dois. Pronto, então ele já está conectando com a API do streaming do Twitter, vai lá o WebBR e vai tocar. Para efeitos de debug, vamos colocar na console também os tweets chegando. Então, vamos colocar aqui. Aqui ele simplesmente vai jogar lá na tag de debug, quando a console, para a gente ver os tweets chegando. A hora que eu der deploy aqui, ele vai começar a ler os tweets de vocês. Opa, vamos ver aqui. Flow 1. O Zoom está me trollando. Aqui. Muito bem. Deploy. Vamos ver. Agora, se alguém postar alguma coisa para me ajudar, o WebBR 2016. Weber 2016 Behavior Teste. Vai Corinthians Weber 2016.
Pessoal, Eu sabia que isso ia acontecer. Weber 2016. Weber 2016 delícia toca e. Twitter é o pulso do planeta Weber Aê, 2016. galera. @gchaud https É isso, gente. Se vocês quiserem, eu vou parar aqui o Node. Weber 2016 tuitei e saí. Weber 2016 olá meu povo. Weber 2016 Rio de Janeiro melhor estado. Weber 2016 tô aqui na Globo. Isso é mancada, Weber 2016 online. Muito bem, eu parei o servidor, por isso que ele está falando que perdeu a conexão. Mas como vocês poderiam fazer, por exemplo, o tweet de Jukebox? Aqui da mesma forma que a gente fez, vou tirar esse nó. Vou rodar de novo o Node, só para ele não ficar com essa conexão parada. Ops, o terminal abriu. Aqui. Vou rodar de novo o nosso server, Node-RED. Se vocês quisessem fazer a tweet de Jukebox, vocês poderiam simplesmente, da mesma forma que eu fiz, cata o tweet, cata a API do Twitter, depois vocês podem catar um serverzinho de música, ou uma API. Vocês podem rodar o próprio server no Mac para fazer um teste, e aí vocês pegam um tweet, pode colocar lá, entre os dois fluxos, alguma coisa que interpreta string só para vocês pegarem o nome da música, e vocês podem tocar a música e deixar rodando aí um dia. Deixa isso rodando no Mac de vocês, para, sei lá, ter uma festa, alguma coisa, dá para vocês fazerem esse teste. Quem quiser fazer isso no Raspberry Pi também é super simples, é só rodar o Node-RED no Raspberry Pi e instalar também o server do Mopidai, ele roda da mesma forma. Esse eu deixo... Bom, isso daqui, se vocês acharam... Esse daqui é alguns dos links do que eu mostrei para vocês. @mandamark. Experimentação mod aqui na Web BR 2016 como @juchaud do @Twitter. Ele tá, como ele começou a rodar, ele está pegando de novo o poder dos dados abertos para o debate público na Web 2016 Open Parabéns, Data gente. a escola de dados https Vou fechar aqui, senão eles vão ficar falando até amanhã agora. Pronto. Mas estava legal. Bom, gente, quem quiser saber mais sobre o Fabric, você é mobile developer, quer saber como trazer o Twitter para os seus apps, Fabric, getfabric.io ou docs.fabric. Pô, ficou interessado nessas APIs de streaming, de REST, dev.twitter.com. Tem tudo que vocês precisam saber, documentação. E no nosso GitHub do Twitter Dev, a gente tem vários exemplos. No GitHub do Luiz Cipriani também tem um exemplo do Jukebox rodando. E eu deixei um espacinho para vocês agora fazerem perguntas. Se não quiserem fazer, por favor, venham fazer perguntas. E também aproveitem, se alguém quiser, dê um oi no Twitter lá. Pode fazer pergunta por lá também. E muito obrigada, gente. Juliana, muito obrigado pela palestra. Quem quiser fazer pergunta, tem que vir até aqui, tá? E falar no microfone, porque está sendo transmitido em streaming também, então, para pegar todas as perguntas. Tá? Temos 5 minutos para perguntas. Tá, tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu queria saber, para você explicasse um pouquinho melhor qual que é a diferença da API de streaming e da API REST. E eu andei fazendo alguns testes, algumas brincadeiras com a API do Twitter, e quando eu tentei buscar alguns dados mais antigos, o Twitter ele limita e tem alguns tweets que ele não trazia. Queria saber qual que é a explicação para isso. Aí, nesse caso, eu acabei usando a de streaming. Tá. Bom, a diferença das duas é a seguinte. A API de streaming, você usa quando você quer saber coisas que, por exemplo, em real time, coisas que estão acontecendo nesse momento. Porque ela abre uma conexão direta com o Twitter, e você fica com essa conexão aberta, você vai recebendo dados do que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, você quer saber agora o que tem no WebBR 2016, você usa a API de streaming. Se você precisa ter uma reação automática, por exemplo, se você quiser criar um bot, e você precisa ter uma reação automática, ela te dá em tempo real o que as pessoas estão citando. Então, por exemplo, a Go criou o check-in com a Go. Eles postavam a hashtag check-in Go e deixavam as pessoas fazer check-in pelo Twitter. Para você ter uma resposta rápida, você precisa usar a API de streaming, que ela abre essa conexão direta e você consegue ter reações rápidas. A API de streaming não te dá histórico e não te permite tomar algumas ações, como, por exemplo, seguir um usuário no Twitter. Aí você usa a API de REST. A API de REST, então, é para você acessar histórico,
Só que a gente tem uma limitação, como você falou, pela API pública você consegue acessar tweets de até uma semana. Então, pela API pública você consegue lá, a API de REST, usar histórico e tomar ações, como, por exemplo, seguir pessoas, criar listas e postar tweets. Então, essa é a diferença principal das duas. Coisas de real time que você precisa responder rápido e a outra como histórico que você precisa tomar ações. Como você falou, ela não traz todos os tweets, ela traz da última semana. E ela também não... O Twitter ele não indexa todos os tweets. Então, por exemplo, se um usuário ele é super novo, talvez ele não venha para você na API de REST. Ele te dá uma amostra que não é 100% de todos os tweets que são postados, realmente. Existem APIs pagas do Twitter, que te dão todo o histórico, que você consegue lá os tweets dos últimos 10 anos, mas aí é um outro produto, realmente ele é pago, chama GNIP. Pela API pública você consegue das últimas 7 semanas, mas não é garantido de 100%. Se você quiser todos os tweets, por exemplo, que mencionam uma hashtag, o que você pode fazer? Usar a API de streaming e armazenar aqueles tweets pelo tempo que você precisar, se você precisar acessar um histórico. Mais perguntas? Não? Juliana, muito obrigado pela presença. Obrigada, gente.